Fala, meu querido. Beleza? Como é que tá aí o Quanto Riozão de tempo? Janeiro? Hoje tá parecendo Belo Horizonte, tá chovendo. Ai, cara, bom Aquelas chuvas demais. que rola ali em Nova Lima, rolam umas chuvas ali, não rola? Nova Lima, um lugar de friozinho, Friozinho, fondue, aquela festa. Não tinha um restaurante maneiro ali que servia uma carne ali pra cima? muitos. Lá tem muitos. Ali Muito é uma região gastronômica aqui na Grande Belo Horizonte, né? É, é, maravilhosa. é a cidade de Nova Lima, ela é na região sul de Belo Horizonte, né, colado na Né? região sul de Belo Horizonte. E tem um cardápio gastronômico maravilhoso, né? Vale Maravilhoso, tudo. campeão. Na época do Tem- inverno, se Deus quiser, quando passar aí esse Covid, né? Nós vamos lá desfrutar. Esteja convidado, vem para cá, Pô, viu? será maravilhoso. Vai Agora, ser você lembra ótimo. aquela vez que a gente foi lá na Lagoa? Foi legal, não foi? Pô, aquilo não sai da minha memória. Eu, o Rui e o Serginho, a gente só fala nisso. Quando lembramos de você, é essa lembrança que a gente tem, Mas sempre muito agradável, uma maneiro. lembrança muito frutífera, muito boa, né, cara? É Fantástico. verdade. O Rio de Há Janeiro, pouco cara, é maravilhoso, é coisa boa. O nosso grande problema é a política. Se a gente não se a política fosse melhor, o é país era maravilhoso. O país é maravilhoso, maravilhoso. porque ele tem uma riqueza de uma diversidade, uma coisa preciosíssima, né? O, Eu, por o, o- exemplo, fui uma vez, quem me levou foi um amigo do meu filho. Meu filho chegou a estudar contigo um tempinho, não foi? Sim, foi muito O, legal. o Lincoln Felipe. Aí o Sim, Felipe estava morando aí ele me levou ali no aquele lance Mercado Municipal, sim, Mercado Central. Mercado Ge- Central. Aí eu fui lá, É genial. genial. Aí fui lá, cara, porque eu fiquei apaixonado pelo queijo Olha o Lincoln Felipe. de canastra. Queijo É, canastra. Aí ali, aqui, para você ter uma ideia, Tito, no Rio de Janeiro, é muito difícil você achar um canastra. Muito difícil. Você tem que procurar, e às vezes você acha uma fonte, é muito caro, e às uhum. vezes tem ali, aí daqui a pouco não tem, aí tem um lugar que tem. Sempre assim, sempre difícil, cara. E É, lá eu me lembro que tinham vários boxes que vários. de dentro da região da canastra, vários dentro da canastra, entendeu? Exato. Ih, bicho, eu fiquei doido, cara. Muito Não, legal. aqui a gente acompanha aqui, né? Os queijos mineiros, por exemplo, estão Aí, o entre os Felipe entrou melhores. aqui, meu filho entrou aqui, ó. É, Um eu dei um abraço pra alô para ele aí. Grande abraço, Felipe. Bom demais, viu? Te falar com você, ver você aí de novo. Mané. Saudade boa. É aquela saudade boa. É, Mas é queijos premiados e BH tem essa, Minas tem essa diversidade culinária maravilhosa, né? É uma coisa tem genial. uma, tem uma riqueza, né, bicho? Agora, Tem. Tito, como é que estão as coisas aí? Porque eu sinto que o estado de Minas é o mais tranquilo aí com o negócio do Covid. Aí vocês estão tranquilos ou tá tudo fechado aí? Ó, tá tudo fechado por É. enquanto, né? Há uma pressão por parte da população para que o comércio volte a funcionar de forma consciente. As pessoas Uhum, querem voltar a trabalhar, mas com máscara, com distanciamento. Claro que uhum. isso, nós estamos falando de Brasil, então demanda muita coisa, mas está tudo fechado. Mas os hospitais estão vazios, 6% das UTIs em Minas Gerais estão ocupadas com o Covid, só 6%. Pra você ter Entendi, uma ideia, BH agora que passou dos 30 mortos. É entendi. muita gente, claro, tá? É muita gente, eu acho que as Mas vidas são tristes, dentro mas dentro de um da, cenário. é, é pouco perto do que está o Rio de Janeiro ou São Paulo, né, por exemplo. É, Mas, Titão, enfim, eu queria falar sobre outras coisas, porque esse assunto está muito vamos. polarizado e eu tô Vamos, invadindo. velho, vamos. Eu Vamos quero que falar vamos. o tempo que a gente se conheceu lá, a gente se conheceu lá atrás, né, com a Vineyard e tal, Na Viner BH. Eu estava na Viner BH e você é do isso, Rio. na do Rio. Mas eu queria remeter uma lembrança daquele grande movimento que você se Ótimo. destacou junto ao Asas da Adoração, com a Cris Sim, e tal, que houve um boom no Brasil, né? Houve uma claro. verdadeira, não sei, Revolução. uma revolução. Houve um chacoalhar da igreja, houve uma grande mudança no sentido da compreensão, até da liturgia dos cultos, né?
mudou até a compreensão, por exemplo, de ministérios de louvor, e foi um núcleo de BH muito forte nesse movimento. Eu Sim, creio que sim. o start, o embrião, veio de BH. Uhum, E uhum. eu posso citar Antônio Cirilo, Gerson Freire, Judson de Oliveira, o próprio Diante do Trono, que é um pouco anterior e um pouquinho diferente, mas depois a própria Nívia também, ela pegou esse rescaldo. E aí, nesse cenário, tem o David Keelan, que é um grande capitão desse movimento, né? Clamor pelas nações. Amor pelas Nações com o Robortella, né? Exato. Tá aqui, ó, tem gente famosa, Cris Batiston, lembra do Filhos Ó, do o Homem? Batiston, claro, É, Filhos do Homem. Saudade querido, dele. Ei, é, Cris, grande abraço, brother. Grande é, abraço. caríssima. Então, tem um menino aqui, fera também, que falou que eu sou uma máquina de lives. Hoje é a terceira live, é o Soldado aqui do Pingo d'Água, que é um ministério também bem, Legal. bem evangelístico e tal. Ótimo. Era boa que tá por aqui, só famosos. Eita. Mas aí, eu queria que você falasse as A minha tuas irmã? impressões, o teu olhar Aham, aham. sobre o que aconteceu. Por quê? Eu me lembro que no Asas da Adoração, que era o ministério que você fazia parte, eu me lembro que tinha uma influência muito forte dos missionários Martin e Dan Duque, né? Martin Uhum. Duque e Dan Duque, Sim, que, na minha opinião, eles são dois capitaneadores de uma influência espiritual muito grande sobre esses acontecimentos. E eu sei que a Marta e o Dan, eles estavam muito próximos ao Asas. sim, sim. Então, eu queria que você falasse o que aconteceu, o que levou àquele movimento, o Uhum, de uhum. repente, na prévia, o que você viu de pré, de ser convidado a participar, de ensaio, Sim, de musicalidade, o que foi sendo levado para culminar em toda a explosão de adoração que o Brasil viveu a partir de uma grande força de Belo Horizonte. Qual o teu ok. olhar? Por que aquilo aconteceu? O que estava Uhum. acontecendo? Vou, claro, falar do meu olhar, do meu ponto de vista. O seu, eu sei É, que tem vários olhares, né? isso, são Eu já vários perfis, né? eu já conversei com o David tem um olhar diferente, por exemplo, da Cris, que estava ali do teu Uhum. lado, que eu sei que você tem um outro olhar. Eu sei que o Antônio É, Cirilo tem um outro olhar, sim. entendeu? O É próprio porque. era do Diante do Trono tem um olhar totalmente diferente. Então, eu, como uma pessoa aqui do Rio, mas que via Sim, muito a influência disso, e que na Vineyard também sentia um rescaldo disso, eu claro, queria ver o Tito. O Tito que é meu amigo, o Tito que eu claro. conheço, o coração, o envolvimento, a sinceridade, a transparência. Não, Eu vamos sim. queria ver de você por que aquilo aconteceu. Bom, então, os anos 90 vinham com uma alavancagem muito forte da adoração. Eles já Uhum, vinham com uma preparação. Nesse momento, no final dos anos 90, meados dos anos 90, por assim dizer, eu posso citar o exemplo de que, no caso, a Ana vai para os Estados Unidos, a Ana Paula vai para os Estados Unidos fazer o Christ for the Nations, uhum, já fazendo um preparatório para o que seria uhum. o Diante do Trono. Já aconteciam os encontros de fogo e glória promovidos pelo Pelo Dan David. Duke. Isso, Uhum, o Dan Duke, nesse caso, o David trabalhava com o Dan, no escritório do Dan. Né? Eu uhum. conheci o David nesse período, nessa época. Ele trabalha. O Dan morava nos Estados Unidos e o David no Brasil era uma espécie de organizador, era uma espécie Uhum. de, olha, vamos organizar assim, vai ser em tal lugar. David e a Bebel Quinlan, né? Os dois já O, o, fazem. David, o David é o primeiro cara que você vê ministrando louvor daquela maneira? Sem dúvida, sem dúvida. Ele já vinha trazendo isso dos próprios Estados Unidos. Esse movimento lá já estava despontado. Já Já. haviam referências fortes nesse sentido. Uhum. Tanto é que uma das coisas que o Dan, com a sabedoria espiritual de Deus mesmo, vinha fazendo,
era lançar em português várias canções que explodiam nos Estados Unidos. Então, Me lembro, canções... me lembro, por exemplo, do David se utilizar de canções até da Vineyard. Acende o Com fogo em mim. certeza. Uhum. Sua bandeira sobre mim, Uhum. levou-me a sua mesa de banquete. Várias canções. Me Canções derramar, que ele usava me derramar também. Uhum. canções da Osana Music. Eu só quero estar onde tu estás. Uhum. Essas canções. Abra os olhos do meu Sim. coração. Né? Então, o Dan, ele já tinha essa visão. O que ele fazia? No evento de Fogo e Glória, eles lançavam o CD com as canções americanas traduzidas, o David fazia a Uhum. tradução, e já fazia aquilo. Então, esse fato também de vir a música nova, conectando com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, criando essa confluência, né? Uhum. Então, o pessoal, saiu uma música nova da Viner ou da Osana, e o David traduzia, isso criava um canal potencializado. Uhum. Então, como já aconteciam esses eventos de Fogo e Glória, aonde, sem dúvida nenhuma, a gente tem que citar, as pessoas vinham para buscar mais de Deus. As pessoas estavam assim, olha, eu quero uma coisa diferenciada. Na verdade, o que se percebeu, acho que é como você disse anteriormente, da questão litúrgica, as pessoas viviam dois momentos. O momento culto oficial da igreja e quando tinha um acampamento da igreja ou uma vigília, vivenciava um momento diferenciado. E era assim Sim. que funcionava antigamente. É. Quando, Talvez, quando talvez até no acampamento mais intenso. exatamente. Então, o que a gente visualizou naquele momento foi que as pessoas passaram a assimilar que não, de repente, o nosso culto pode ser um momento especial, pode ser um Uhum. momento de profundo mover de Deus, e de repente isso passou a ser uma orientação mesmo. Então, Uhum. quando eu observo o que foi acontecendo, foi que houve um entendimento, uma revelação, por assim dizer, de que aquele culto litúrgico, programático, pode ser, de repente, é, liberado para o mover de Deus. Então, Sim. isso foi, eu Essa, acho que esse, a grande... esse momento prévio, você lembra de algum detalhe que você poderia citar? Por exemplo, isso assim, assim, eu me lembro que havia uma instrução prévia do Danduque para que acontecesse. Tem alguma coisa que você se recorda como sendo uma instrução para ministrar louvor de uma forma diferente nesse período aí do David, do Fogo e Glória, do próprio Danduque, lá no início de tudo? Tem algum detalhe, alguma coisa que você falar? Uma coisa que era sine qua non, tinha que ser assim. Você lembra de alguma coisa assim que você possa citar? Não, uma orientação específica não havia. Até porque, como eu disse, isso veio se preparando já tipo de uns 5 anos antes do virada do milênio. Uns Uhum, uhum, 95, 96, 97, isso já havia. Então, os uhum, encontros de Fogo e Glória eram encontros onde todos nós íamos já com esse intuito, com esse espírito quebrantado e falando, eu vou ali para me derramar. E já existia a, a, em vocês uma expectativa. na verdade, isso é o que foi gerado. Eu acho que Uhum. a palavra correta em termos de culto é expectativa. Expectativa. Porque eu me lembro, por exemplo, de um momento, isso foi no Fogo e Glória de 2000 2000 ou 2001, 2000 no máximo. Foi no Sesc Venda Nova. Uhum, Nós entramos ali no teatro do Sesc, cara, uma presença de Deus. Não tinha ninguém ministrando. Era um lugar normal, cheio de pessoas esperando o culto começar. uhum, uhum, Mas com uma densidade da presença de Deus, com uma força tremenda, de pessoas assim, com aquela expectativa poderosa, sabe? uhum, Na hora que eu entrei no ambiente, não foi o lugar de um show, foi o lugar de um. uhum, Naquele momento eu percebi assim, aqui nós vamos ter um baita mover aqui hoje. Então, a grande questão, Lincoln, é que havia a expectativa
Uma das Uhum. coisas que eu acho que isso já vinha em mim, eu confesso, por exemplo, eu não mudei a minha forma de ministrar por causa do mover em BH. E também não mudei minha Mas, forma de adorar a Deus mas, por causa. mas por que que você explica uma convergência dessas expectativas? Porque por mais que Cara, tivesse em você, havia nos outros também. Por que que ele conseguia essa convergência de expectativas? Tentando é, entender o que aconteceu. e isso, por exemplo, aí vamos pensar nesse pool. Você tem o Danduque e a Marte organizando eventos de alto porte, eventos passaram a ser nacionais, inclusive. Né? Uhum, Se você vai ver o Som da Chuva, eu participei do primeiro Som da Chuva gravado, foi o primeiro disco gravado na Lagoinha Nova, né? No novo templo, uhum, quando eles uhum, inauguraram o templo maior, o templo grande. Foi o primeiro CD gravado lá, que foi o Som da Chuva 1. Foi uhum. fantástico, com o David e o Jeremy Bauer, Jeremy Bowser na ministração. E eu fazia os backing vocals ali. Eu, a Rachel e ficou eu, a Rachel e mais alguém, não me lembro quem. A Rachel, uma americana. Uhum. Enfim, então o que havia, esses eventos se tornaram nacionais e e aí você tinha, criou-se um pool, você começou a ter, tinha o David que veio num primeiro escalão, a Cris foi tecladista do Ministério do Dan, então a Cris sai numa ramificação Uhum. e começa a despontar, fazendo o trabalho dela. O Gerson com clamor pelas nações, e o Robortella, numa questão mais ministerial, mais ligada a Jocum, etc., despontam por aquele outro lado, mas Uhum. todo mundo com a mesma inclinação. Então, quando Uhum. você multiplica a base de frente e isso cria um push, eu Uma acho que base grande. Uhum. Multiplicadora, né? isso potencializou muito o que aconteceu. Logo em seguida, o David, quando ele se desliga do Ministério do Dan, o Cirilo assume esse posto vamos dizer assim, ministro imediato do Ministério do Danduque naquele momento. Uhum. Então, o Cirilo ganha ali uma Um, aceleração. um dínamo propulsor. Exato, e aí soma-se mais um, foi legal porque multiplicou. Então Uhum. criou-se uma plataforma ali com o Clamor, o Asas, o David, o Cirilo, criou-se eu estou falando só nesse perfil, porque como você disse, o Diante do Trono, ele era do mesmo feitio, eles tinham a mesma espécie de adoração, mas eles corriam muito por fora. Né? Corria. Tinha até se a gente fizer Incomparável. uma técnica, até musicalmente, era outro Outro, modelo, outro outro formato. modelo. É, Outro modelo. Era um com modelo, um rescaldo de Osana Music, meio um rescaldo de orquestrado, meio Isso. grande. Já o Dan Duke, a Marty Duke, é um modelo do Modern Worship americano, de, Isso aí. de guitarra, de trio, de power trio e de É, violão de folk, que diante folk. do trono nunca foi violão de folk. Esse modelo violão de folk, esse power trio americano, Uhum, que não é nem worship, é o modern worship, isso. que é que é esse modelo branco da música da igreja branca americana Branca. da Califórnia, Exatamente. da Sim, sim. Califórnia. E aí, tipo assim, esse guarda-chuva era do Danduque, esse É, guarda-chuva aí. basta lembrar que, por exemplo, o Danduque, quando ele trazia algum convidado americano, eles vinham daquela igreja da Carolina do Norte, como se chamava? Morning Morning Star, Star. Morning Morning Star, Star. do Muito. Don Moen. Lá tinha o Leonard Jones. O Leonard Jones grava Mas tu, aquele disco. O Leonard Jones, ele grava mas tu aquele não é do disco com Don o Paul Moen? Tu Wilbur. não é do Don Moen? Eu ministrei com ele, né? Eita! Eita, eu não Fizemos. sabia. É mesmo. É, nós fizemos. Quando ele veio ao Brasil, ele fez uma pequena turnê pegando São Paulo. Ele ia fazer São Paulo e Brasília. Aí aqui Cara, em BH, a Igreja Batista da Floresta, em BH, aham, falou assim: o que ele vai fazer na quarta-feira? Não, na aham, quarta-feira vai fazer, então ele vai vir a BH. Então, eles fecharam aqui um ginásio
e a Ana Paula me ligou rapidamente naquela ocasião. Tito, você fala inglês, Amanda? Eu falei, falo. Então você prepara aí que eu vou te mandar as fitas cassete, as letras, e o Don Moen vai estar lançando o disco God is Good. É um com uma capinha branca e preta, que ele está com um coletinho. God is Agora, good all the time. só um detalhe, tinha uma outra menina lá que cantava e dançava também, uma extravagante lá, tu lembra o nome? De Morningstar? Tinha uma menina que era violenta, assim, É, extravagante, dançava e cantava. Não tinha? tinha. Tinha, Tinha. Mas só para tinha. completar, o Ah, Leonard Jones, ele grava um disco com Paul Wilbur chamado Lion of Judah, que ele põe as músicas do Morning Star. Então, o Paul Wilbur, da Osana Music, cantando as músicas do, uhum, do, do Morning Star. Ficou ah, fantástico. Muito aham, bom, muito aham. bom. Então, eu conheci o Leonard Jones, ministramos juntos. O Don Moen, quando esteve aqui, o backing vocal do Don Moen era eu, a Nívia, a Ana e o Maximiliano Moraes, o Max, né? Que hoje mora Caramba. em São Paulo. Então a Sim, que é gente um fez o back. vocalista, né? Uhum. Fantástico, Sim, fantástico. sim. Ele Fez fez parte do parte de Raiz um. Coral. Do Raiz Coral. é, Isso, ele fez parte aqui em BH, ele veio de Brasília com um grupo vocal chamado Clean, Clean Uhum, Kadeshin. Na uhum. época foi pré-Diante do Trono isso, quando ele Maneiro. chegou a BH. Então era um grupo vocal a lá, tipo assim, a capela, sabe? Só Sei, vocais, tipo, tem. maravilhoso. Não, Uhum. muito bom. Eles são muito. O Max uau, Top. canta muito. Mas então, voltando à questão, houve esse caminho precursor, né? Aham, Onde o Dan vinha com as músicas, o David ali já na linha de tiro, e uhum, juntou essa turma de frente. Eu não posso deixar de citar também que o Jorjão, do Ministério Trio, né, que uhum. também fazia uma quinta ponta desse Aham, garfo de ataque aqui. Então, aham, eu acho que isso. E, na verdade, o que é interessante, quando você me pergunta sobre isso, eu só posso pensar uma coisa: é porque era basicamente 5 grupos de louvor que tinham suas particularidades, mas no quesito ministração aham, eram direcionados. Nós estávamos muito alinhados nesse processo. uhum. Então, isso criou um pool, criou um dínamo, uma coisa que alavancou muito esse movimento. Né? Aham. Aí tem um processo assim de que a Cris monta o Asas e você passa a fazer parte do Asas. Como é que foi essa iniciativa? Como é que foi sua chegada como um vocalista principal, assim? Porque você tinha essa posição meio de back, um cara preparador de vocais, sempre teve esse olhar da galera, né? Tem esse É, é. estereótipo do Tito. Mas no Asas você já foi para frente. No Asas você já começa ali de teclado, mas de vocalista e tal, já tem uma certa liderança. Como é que foi tua chegada ali no Asas? E a ideia de ter o Asas da própria Cris, como é que foi isso, o convite? Como é que foi essa iniciação do Asas da Adoração? Vamos lá. Eu conheci a Cris, eu conheci ela tocando para o David. Né? Ela como tecladista no evento, né? Se eu não me engano, era o Fogo e Glória. E o David tinha me ligado, falou: Tito, faz um back comigo aqui na Lagoinha, é um evento grande, eu preciso de um backing vocal legal e tal. E não pensei em outra pessoa. Eu falei: não, claro, estamos juntos. Na verdade, a história começa assim. Em 90, se eu não me engano, foi 95 isso. O que faleceu esse ano, inclusive, aquele evangelista alemão, o, o, fugiu o nome dele aqui, peraí. Um evangelista alemão que trabalhava muito em África. É cara, tem um livro dele ali. Depois você lembra. Fugiu aqui, já já eu vou lembrar. É. Esse evangelista, Reinhard Bonnke. Hum. O Reinhard Bonnke. Ele é assembleiano, mas da Alemanha, e o ministério dele na África, irmão, era assim, milhares e milhares e milhares de pessoas que vinham a seus cultos, era uma coisa fenomenal. E o Reinhard Bonnke, então, nessa ocasião, ele falou: vou ao Brasil. Uma direção de Deus, e a Lagoinha deu ali um suporte para ele, e nessa ocasião foi criado um grupo de louvor para esse evento. Uhum. Né?
Então, nessa ocasião, o David foi convidado a ser o líder de louvor desse grupo. Uhum. E no backing vocal, olha pra você ver como é que eu estou ficando velho. No backing vocal, estávamos eu, a Sonja Mello, a Sonja era da Junta de Missões da Lagoinha, e a Sandra Soares, que é irmã da Nívia. Irmã da A Nívia. Sandra, a irmã mais velha. E eu dei aula de canto para ela. Uhum. Então eu Uhum. dei aula de canto para a irmã mais velha da Nívia, eu já era professor de canto. E, então fizemos o backing vocal ali. E tinha mais uma irmã de outra igreja que eu não me lembro agora. E aí, foi nessa circunstância, eu conheci o David. Lembrando que nesse ponto não havia Diante do Trono, não havia nada. Nós estamos falando de 95, Uhum. 96 no máximo. Uhum. Então, é montado esse grupo. Ali estava o Zé Luiz na bateria, que era o baterista do primeiro Diante do Trono. Estava Uhum. o Davi Werner, que é um tecladista, arranjador maravilhoso de Belo Horizonte. Estava o Alceu Lustosa, que também foi guitarrista do primeiro disco do Diante do Trono. Uhum. O coral El Chamar, com a Ana Paula ainda, ela não tinha ainda viajado aos Estados Unidos para o curso no Christ for the Nations, ela cantava no El Chamar nessa época, Uhum. com o cabelo encaracoladinho, né? Uhum. Então, a Ana solteira, todo o contexto ainda. Então, foi nessa circunstância desse evangelista, foi uma semana em Belo Horizonte, 3 dias no Mineirão e 2 dias no Mineirinho. Foi uma Uhum. coisa uau, Grandiosa. com a Uhum. Assembleia de Deus toda, em peso aqui, lotando o Mineirão. Foi lindo. Aí, nessa ocasião, eu conheci o David. Então, daí, eu começo a ter contato com ele, comecei a dar aulas de canto para ele, né, Uhum. nessa circunstância. É da onde também eu começo a dar aulas de canto para o pessoal do Clamor, lá Uhum. na base do Ministério Clamor pelas Nações. Uhum. Então, eu me insiro dentro do contexto já como um cara mais técnico, já como alguém, é o cara que Uhum. canta. É o É cara que o canta. The Voice, é o The Voice. É o The Voice. É o The Voice da parada. Então, eu entrei já nessa, com todo mundo já me É da banda. referenciando É dessa. da, ele é da banda fixa. Gravei com todos. É. Mas, então, é esse o contexto que eu começo a conhecer a galera, que eu começo a me inserir. E quando vem esse disco, logo após o Fogo e Glória, tem um Fogo e Glória que é anterior ao Fogo e Glória do David. É um Fogo e Uhum. Glória meio com foguinho na capa, que ainda foi gravado junto com o Ministério, uma chamada para as nações, que é do Dan Uhum. Duque. Nessa ocasião, conheci a Cris tocando para o David, e ali ela fala, poxa, acho que eu vou querer umas aulas, cara, eu quero cantar melhor, eu quero Uhum. desenvolver, tenho até o sonho de algumas músicas que eu tenho para gravar. Eu falei, vamos somar, vamos trabalhar em cima disso. Comecei a dar aulas para a Cris na casa dela, também dava aulas para o David, também dava aulas para o Cirilo, essa turma toda. Eu Uhum. cheguei a dar ali um coach vocal para eles, dando uma assistência generalizada, né? Para Uhum. todo mundo um pouco. E junto com a Cris, quando a Cris falou assim, poxa, eu quero gravar esse CD, mas eu não sei se eu dou conta. Falei, cara, quer saber? Faz que eu te ajudo, vamos lá. O que você Uhum. precisar, na minha área, eu vou te abençoar e nós vamos juntos. É daí que surge o Asa da Adoração 1. Né? Ali ainda um ajuntamento de várias pessoas, o Gerson Freire botando pilha, falando, vai Cris, pula no teu destino, e Eu nós me estamos lembro, eu juntos. me lembro de uma das conversas que eu tive com o Gerson, ele falando a Uhum. esse respeito de ir nos estúdios e ver uma coisa muito espontânea, e ele com Uhum. aquela doideira dele, vambora, vamos fazer e tal. É Que a muito banda da legal. música celta, ele, pô, tem um cara que toca uma flautinha aqui, traz essa flautinha aqui, meu irmão, e Isso, vai, vambora, isso. papapá. Eu me lembro Isso, dele falar isso. isso foi muito próprio da música, e eu acho que isso também foi um divisor, porque nós aqui em BH, eu estava com a gente não tinha nenhum molde como é que comercial. A gente Sim. não tinha um apelo a isso, de forma nenhuma. Eu me lembro da gente gravando uma música. Nesse aspecto, eu gostaria de acrescentar assim, tem uma questão ideológica que a galera Uhum, dá
geração nunca gostou disso, né? Não Uhum. gostava. Aham, não A gente chega gostava, né? nessa parte, né? É. Mas tem uma questão histórica também, porque as gravadoras eram mais Rio-São Paulo, né? As É, gravadoras históricas do movimento de música gospel cristã no Brasil Brasil são sediadas em sediadas São Paulo. aqui no Rio e São Paulo. Tipo, Tradição de Bom Pastor, de Doce Harmonia, e a própria Sim, MK, que tem uma história grandiosa nos anos 80 e 90. muito, Então, muito isso forte. era mais ou menos que as pessoas, para se desenvolverem nessa estrada, se não eram daqui, vinham de outros lugares para cá gravar, né? Então, É, BH realmente não tinha esse histórico. E ideologicamente também, eu sinto que tinha um discurso de não querer isso, né? uma coisa importante a se dizer, nós, por exemplo, no ASA, eu falo da gente, enquanto eu estive ali, é, qual que era uma premissa? Não vamos pôr foto em capas. Uhum. Por que não vamos pôr foto em capa? Porque a ideia inicial é o seguinte. Tem um cara nin- fera aqui, que está fazendo um ah, trabalho muito legal, que é o Ramon, da música cristã no Brasil. Ele está aqui. Ele falou que quem tocava flauta era o filho do Gerson Ortega. Eu acho que nessa época não era, não. não, Não. não, Era muito menino. antes. Ele era Muito menino. antes. Ele era Ó, menino. flauta, Ele veio as tocar flautas, depois. é, as É. flautas celtas que nós usávamos era o Jorjão, Uhum. e tinha um outro irmão também, que inclusive no CD do Asas, ele tocou bandolim. Uhum. Tem uma música que é Senhor, estou aqui, que Uhum. até o Ender faz saxofone nela também, o Sei, Ender sei. Pereira. Uhum. Eu sei quem é. Isso. Foi da Então, Vined. Gravou as coisas da Vined. fantástico. Músico de mão cheia. Tocou Então, muita coisa do Diante do Trono. também com instrumental Uhum. diante do trono. Exatamente. É. Uhum. A, então, nessa música, no final mesmo, a gente estava em estúdio, irmão. Olha como é que a gente gravava. O Asas, a gente tinha uma experiência curiosa. Nada convencional. Sim, Entrava sim. ali para o estúdio, começava a tocar aquilo que foi preparado, no clique, legal, pá. Lá no final da música, a gente queria trazer essa experiência do que foi o ao vivo para o estúdio. Então a gente Mas, saía cara, arrebentava com o isso, clique e chama o cara do bandolim aí. Vinha o cara do isso, bandolim, metia o bandolim em isso, cima. Lá, 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 lá. isso, isso que o Gerson me falou. Que É, rolava um espontâneo, mas é, é um espontâneo bem, um improviso de uma ambientação espiritual sem nenhuma singular. moldura. Sem nenhuma Singular. moldura, meu irmão. Ô, Lincoln, eu falo A- isso com muita alegria. Eu falo assim, até com Aquele uma. quadro branco assim, Eu vou te falar isso com muita alegria e num tom de salvo, satisfação. salvo. Satisfação. Aham. É, por exemplo, o Asas, nós gravamos um disco chamado Canção do Silêncio. Eu É um, tenho, pô. é um instrumental duplo, Eu tenho, cabuloso, é um negócio louco. eu tenho, muito Eu, doido. se eu te falar o seguinte, mano, não tem nenhuma música ali que foi composta antes de entrar no estúdio. E É não muita. tem, e não tem nenhuma música ali que foi tocada depois que nós gravamos o disco. Ele é um Uhum. disco que é um retrato de um momento. Aquele disco é tão louco. Eu conversava isso com a Cris, a gente, eu ia para a sala dela, né, para a cozinha dela, ali a O- gente tira. desculpe, mano. Tem um cara aqui, o cara falou um negócio legal. Ah, O Eduardo Santos falou, Lincoln, você já pensou em preparar um livro? Cara, esse conteúdo é muito rico. Por trás dos CDs, as histórias são muito ricas. É, legal. é porque eu construí grandes amizades. O Tito é uma delas, que é uma Sem preciosidade do dúvida. coração dele. Mas eu tô escrevendo um livro, cara. Um dia vai sair. Isso é muito bom. Faz sim, Lincoln. Legal. Mas então, voltando ao assunto, esse disco foi uma coisa assim, eu sentado na cozinha da Cris, a gente falava, pô, Cris, as músicas são muito oratórias, elas são muito clamor, ou seja, o homem falando, vem aqui, Senhor, faz aqui, Senhor, e lá, lá, Uhum. lá. E aí a gente parou e um, Um um insight. relâmpago, deu um site, falou, o que Deus está falando? Como que é do lado de lá? Aí surgiu essa ideia da canção do silêncio, Uhum. né? O que é que vem do lado de lá, esse eco. Então, para que isso aconteça, não há palavras, nós temos que simplesmente esperar no Senhor. Então, Uhum. foi isso que a gente fez no estúdio. Nós encontramos um estúdio aqui em Belo Horizonte,
que tinha salas individuais, são salas individuais. Entramos cada um para uma sala, montamos ali o set de gravação, tudo, com Aham. os microfones, ficamos com os fones, começamos a fluir, mano. E é Cara, interessante que a dinâmica do grupo era tão violenta, eu falo isso que é difícil demais ver isso. E eu falo com saudosismo porque dificilmente talvez eu encontre isso de novo. Que não, você tinha. mano, isso aí que você tá falando, isso aí é profético, tá? Que você tá falando. Eu tive uma banda muito emblemática aqui no Rio. Fazendo só um parênteses. Eu Tá, tive tá. uma banda muito emblemática. Não tem uma live que eu faça. Eu já fiz mais de 30 lives. Com pessoas mais diversas. Sim. Getro Alves, que tocou com a Whitney Houston. Eu fiz Algo live. fantástico. Eu fiz live aqui amanhã com Leonardo Gonçalves. Eu fiz live com Carlinhos Félix. Seja com quem for. Tipo assim, não Maravilha. tem ninguém que entre aqui que fala, pô, Lincoln, você é o cara da Renasoul, uma banda que eu tive. Muito bem. O som que eu fiz com a Renasoul, havia uma sinergia tão violenta Sim. que por isso que as pessoas lembram. Que eu não sei se pro resto da minha vida eu vou tocar em algum lugar e eu vou sentir o que eu sentia com a A mesma Renasoul. coisa. Bicho, e É muito louco parece uma isso. perseguição da minha vida eterna. Porque eu fico atrás dessa fluência, desse prazer, uma Esse coisa que feeling, né? é meio espiritual, meio emocional, que, cara, parece a busca Massa. do elo perdido, mano. É um Sim. negócio. Entendeu? A busca do elo perdido. Eu E, tipo assim, concordo com você. e tem muito a ver com o que você está falando, que eu achei muito bonito, que é o lance da sinergia. É uma simbiose, é uma amálgama. Impressionante. É uma Impressionante. amálgama. Que Ó, eu hoje observo que alguns líderes são grandes líderes de louvor e adoração. Aí as pessoas me uhum, perguntam, mas o que você vê, Lincoln? Eu falo, eu vejo uma lacuna. Aonde está essa lacuna? Entre o líder e a gig. Aí os caras, é, mas como? Porque eu sou músico, eu sei que não está rolando a sinergia. não tá ligando. É como se o líder pagasse para os guigueiros tocar, e são garotos Isso. de coração, mas não é a mesma coisa. Não Não é a dá. mesma Você coisa. falou Faz tudo. sentido isso, Tito? Não, total. E digo de novo, Cris, Marcial, Sérgio Lumarque e eu, Serginho, Serginho é, Murunga, Murilo. era um grupo com uma. Veja, nós estávamos em salas, Lincoln, sem contato visual, mano. Uhum, Salas fechadas, para uhum, não vazar o som. O baterista ali, eu vi ele por um quadradinho assim, mas não dava para ter um contato pleno. E uhum. gravamos um disco é um álbum duplo, Eu tenho. É duplo. muito Todo legal. instrumental. Não, as pessoas falam para mim que parece Led Zeppelin, parece É. parece Pink Não, Floyd, não. parece um. Ali, cara, para mim é um disco ícone, porque é o exemplo da psicodelia, da É, extravagância da adoração isso. no Brasil. É isso aí. É Ele a tá nesse ápice. psicodelia da extravagância da adoração no Brasil, é aquele Nós, disco. nós, nós estávamos batendo em bacias com água, Que... balançando chaves. Eu batia no violão, no corpo do violão, Uhum, batia naquele cantinho ali da mão com as cordinhas ali em cima, plim, uhum, uhum. caçando aqueles sons para fazer aquela Ambiente. atmosfera. Exatamente, a questão era criar uma atmosfera, né? Então, cara, o Asas tinha essas coisas. A gente tinha essa sinergia, essa comunhão, essa tranquilidade, né? Por exemplo, a música Amada Minha, ela vem logo, um pouco antes desse contexto, já dessas conversas, por exemplo. A Amada Minha é uma expressão de Deus falando conosco. Então ela já veio com esse contato, né? Com Com essa essa, opa, intencionalidade, né? qual a mensagem de Deus para o homem? Porque se você for parar para pensar, hoje, como eu dou aula, vejo isso o tempo todo, você pega 99% das letras, Senhor, eu estou aqui, Senhor, vou Sim. te esperar, Sim. Senhor, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é a minha fonte. Enfim, Hum. maravilha, legítimo isso. Só que naquele momento nós tivemos esse insight e isso criou uma devolução. Tanto é que na sequência vem o ministério do Davi Silva, o Ministério Uhum. Coração, que Não, vem o minha Casa de Davi. noiva, Casa de Davi. em casa de Davi.
Vem minha noiva. Então, ó, pra você ver, já tem aí começou a ter uma onda nessa. Essa influência. Uhum. É, por exemplo, me lembro também de ministrações fabulosas. Aquele disco Som da Chuva 4 foi Uhum. gravado no Chevrolet Hall na época aqui em BH. É, 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 quem é que vai gravar um disco ao vivo sem ensaiar, Lincoln? Loucura, né? Loucura. Nós tínhamos tanta consciência do que éramos ao vivo, de qual é o nosso papel, de qual a nossa, a nossa função ministerial ali. Uhum. Uhum. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu deixava a Cris ali numa ministração mais aguda, mais espiritual, ela ministrava, e eu fazia como se fosse um segundo piloto, um copiloto do avião. Uhum. Na hora que eu percebia que ela ia, eu chamava o Serginho, a gente se entreolhava, já sacava. Eu e Serginho Maciel, a gente tem Uhum. também uma ligação muito amigável. Até hoje a gente se fala, a gente se abraça, é muito bom. Então tinha essa coisa. Então a Uhum. Cris voava e a gente vinha logo atrás fazendo todo aquele aparato, né? Então era uma coisa fenomenal. Eu acho que Agora, riquíssima. Tito, houve esse encontro e eu creio assim que esses pilotos que você comentou também lá, capitaneados pelo Danduque, né, no guarda-chuva Uhum, do Fogo e Glória, certo. aí houve uma explosão. Aí houve um negócio que de BH foi para o Brasil. Aí você Foi. começou a viajar. Eu me lembro que vocês viam muito aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, né? Tinha Botafogo, fomos em Nilópolis, fomos naquela igreja da Vigília, como é que é o nome lá? Bento Ribeiro. Fomos em Bento Ribeiro, Ribeiro, que é um fomos em, polo, fomos em Honório, Niterói, fomos em Niterói, interior, fomos Petrópolis. em Campos, Petrópolis. Aí, Tito, veio esse boom, assim. Né? Eu me lembro que tem uns discos do Antônio Cirilo, que as vendagens são uns negócios assim que a indústria Absurdas. falou: o que está Piraram. acontecendo, meu irmão? Um Foi negócio. isso, foi isso. E é o Piraram. seguinte, ele vendia um, os piratas vendiam a um, e ele continua nos milhão. É um negócio assim que, É assombroso. se for contabilizar, é um negócio gigante. Gigante, gigante. Porque eu não sei se nem se o número é real, porque é um número meio oficioso, É. entendeu? Uhum. Não é verdade isso? Sim, sim, você tem razão. Porque foi o tempo que havia muita pirataria e duplicação com as máquinas chinesas, Exato. duplicando CD pirata e tal. Então É. foi um boom, o David e tal. Mas o Antônio Cirilo foi um negócio assim que. Monstro, monstro. Aí houve todo esse crescimento, vamos dizer, no aspecto da estrutura, da sustentabilidade, comercial, de tudo. Aí parece que chegou o ápice, aí foi assim, ó, pum, que aconteceu, Tito? Passou? Ô, ô Lincoln, eu diria que é uma questão, é uma pergunta difícil. Claro que eu posso falar por mim, né? Sim, é o Quando, teu olhar, é, é o teu olhar. é, quando eu me desliguei do Asas, foi em 2004. Eu tinha me casado recentemente, fui abrir uma escola oficialmente, falando da Musicar Escola de Música aqui em Belo Horizonte, está aberta até hoje. O, o, os grupos, eles começaram. Porque essa pressão com a questão da vendagem e o financeiro, eu não tenho dúvidas em falar para você que, sem dúvida, afetou as relações. Uhum, uhum. Afetou. Porque antes o irmão estava ali com um carro velhinho e tal, e de repente dá aquele up no status financeiro dos É. irmãos. E, por exemplo, eu me lembro de uma pergunta, conversando com a Cris, a gente conversava muito abertamente sobre isso, e ela falava assim: Tito, o que você acha? O fulano vendeu tanto. Eu falei: olha, Cris, se eu for fazer um disco para vender, eu vou Uhum. fazer tudo diferente. É. Eu estou aqui para fazer uma coisa que eu vou olhar para trás e falar assim: eu fiz o que eu senti de Deus de fazer. Você Eu vê, sempre. você vê como é que isso é interessante e profundo. Hoje a indústria, ela cresceu mais do que era. Ela teve uma retomada nas plataformas digitais.
Sim. Ontem eu fiz uma live, por exemplo, com o Maurício Soares, que é o diretor executivo do selo gospel da Sony. É o maior casting do Brasil no aspecto da cena gospel. É forte. E a grande conversa nossa, eu falava com ele, Maurício, não existe muita pressão na questão da demanda que afeta a criação? Porque tem que produzir toda hora, tem que lançar todo mês. E eu agulhando ele, e ele, Lincoln, cada um cria do jeito. Olha a resposta, Tito. Como é que tem a ver com o que você está falando? Olha a resposta de um cara que, na minha opinião, é o maior executivo de música gospel no Brasil. Não é de hoje, não, é da história. O Maurício está por trás do lançamento do Thales, o Maurício está por trás do envolvimento da reconstrução da Graça, da Line, da iniciação da própria Sony, hoje com a Priscila Alcântara, responde por grandes nomes da cena gospel no Brasil. Ele falou assim, Lincoln, se o cara quiser viver de música sustentado por esse sistema, ele vai fazer assim. Ele respondeu. Ele respondeu. Não existe pressão. A pressão é quem quer essa forma, quem quer essa grana, quem quer esse sustento dessa forma. Entendeu? Mas o que você está falando, desculpe te interromper, mas tem a ver. Isso eu acho que tem uma influência, da forma que você está falando, sobre aquilo que era criado, né? Pois é. Veja bem, Lincoln, aqui em BH, eu no início da minha carreira musical e ministerial, eu já estava acostumado a cultos de adoração na comunidade cristã da Zona Sul, em Belo Horizonte, com o pastor Ney, pastor Marcelo, pastor Serafim. Há cultos de adoração que a gente tinha todo sábado, que duravam 2 horas, de espontâneo. E isso estou falando de 1990, em 90. A Ana Paula era ainda adolescente, assim como eu, nós éramos jovens, e eu já participava de cultos assim. Então, o que eu vivenciei, por exemplo, eu lembro do missionário Gregório McNutt, que participou do Subindo a Montanha, falecido, né? A gente tem uma saudade dele enorme, mas era aquilo, eu, por exemplo, eu não me permitiria fazer um disco comercial. Eu não dava conta. Eu entendi o seguinte: o que eu tenho de Deus é isso para entregar. Então, houve eu estou falando até enquanto eu estive no Asas, houve essa prerrogativa. Né? Então, claro que eu estou falando até 2004. A partir de 2005, 2006, eu já não sei. Mas isso e falo de até essa época, que 2003, 2002, boa parte ainda defendia esse perfil, como dizer, puritano, ou com essa ideia puritana, né? Mas o que acontece logo em seguida? Eu me lembro de já ter saído do Asas, aí vai ter alguns ministérios convidando o Fernandinho, convidando a Fernanda Brum, fazendo umas pontes assim para alavancar, potencializar o disco, alguma coisa assim, com a Nívia, com a Ana Paula. Então, eu acho que nessa fase, pós essa época, talvez, as coisas começassem a se diluir. Porque enquanto era muito diferente, fazia algum sentido chamar a atenção. A partir do momento que você começa, por exemplo, o Cirilo, os discos dele que mais venderam eram aqueles com estética musical mais quadrada, mais esquisita. Rústula. Mais rústica, mais... uma coisa meio dantesca, assim, aquele quadro de Dante. Que você fica olhando assim, tentando entender. Eu olhava o Cirilo e tentava entender. Ô Lincoln, não foi uma, nem duas, nem três, que eu troquei a corda do violão do Cirilo e ele ministrando, e as cordas iam arrebentando. Ele espancava. Eu fui gravar um negócio na TV com o Cirilo. O Cirilo, com afinador, ele não conseguia afinar o violão. Ele não sabia usar o afinador. Não, era uma coisa assim, era um mistério. Não é uma crítica técnica. Não, é era o jeitão dele. Autenticação de uma coisa roots, né? De uma originalidade. Ele tinha uma originalidade única. Isso. Uma coisa assim. E eu acho que nós, veja bem, enquanto eu estive no Asas,
Uma coisa que acho que mostra muito isso é o próprio disco Subindo a Montanha, com a Sim, sua ecleticidade. É um disco eclético. É sim. um disco que tem um 6x8, é um disco que tem um Uhum, rock, é um disco que tem um espontâneo com o Gregório McNutt no final. uhum, Ou seja, ele traz uma música super pop, que é aquela Tanto Te Quero, que ficou em terceiro lugar na Rádio Manchete Gospel uhum. naquele ano, né, em 2002. Então, assim, era um disco muito eclético. Eu acho que isso era a nossa representatividade, porque, de uma certa forma, representava a criatividade, representava a originalidade. Sim, Quando os caras começam a pasteurizar a produção, a fazer uma coisa, pá, pá, sim, pá, 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 essa linha de produção, sim. o ponto criativo realmente vai para as cucuias, né? Uhum, Se uhum, perde, não tem como você trabalhar uma situação de criatividade. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista do Milton Nascimento, ele falando assim, que ele chegou para a gravadora e falou, olha, deixa eu falar uma coisa, eu quero fazer um álbum duplo, e uhum, vai ser com o Lô Borges. Aí a uhum, gravadora falou, não, ô Milton, você tá doido? Não vai rolar. Ele pegou e uhum. falou, então obrigado, eu vou para outra gravadora, tchau. Ele virou e Eu falou, eu vi, vou para eu uma. vi, eu vi esse depoimento, tá no especial do Netflix, do Clube da Isso, Esquina. é isso. Eu vi. Cara, isso é ser fiel à sua integridade. É, é, É ser é. fiel àquilo que você tem no coração. Sim, Né? sim. E se ele não, Agora, acho que se ele não tivesse feito isso, não teria dado certo. não teria rolado, é. Agora, Titão, a gente, infelizmente, tá caminhando pro final, cara. O papo Ô, flui, 5 minutinhos. é Ô, velho, impressionante. começou Mas agora, mano. A eu carninha tá chegando ali, ó. Mandei chegar é, a carne agora, velho. Peraí. mas vai ter outras, Titão, vai ter outras. Se você Demorou, desejar, brother. da minha Vai ser um parte, prazer. Ô, eu vou falar com você para ter outras, tá bom? Agora, eu demorou, queria que cara. você falasse de uma herança que ficou um legado teu da escola. Eu vejo você numa preocupação de contribuição na vida das pessoas, de treiná-las, de capacitá-las, porque também eu via que essa galera às vezes tinha uma certa ingenuidade assim meio básica, mas você sempre teve um critério, uma coisa de escola, uma coisa de treinamento. Você ficou com esse legado, né, Tito? Interessante você falar sobre isso, porque aí eu vou tocar no lance da escola adorando. Em Belo Uhum. Horizonte, nós Me lembro tivemos da, também. da Cris, né? Exato. A escola adorando começou com asas, né? Não Uhum. é com a crise, começou com asas. Sim, sim, Como sim. nós tínhamos ali o Ender, professor, eu, Uhum. professor, o Sérgio Lumarque, professor. Uhum. Todos professores capacitados na área da música. E a gente rodando o Brasil, ô Lincoln, se eu viajar aqui 100 quilômetros de Belo Horizonte, já começa a ficar escasso um professor de canto, um professor de violão, um professor de baixo. Entendi. 100 quilômetros, se eu andar 100 quilômetros, já começou. Se eu viajar para uma cidade aqui que não Imagina, tiver assim. imagina o Brasil. Imagina o Brasil. Eu fui aqui para Oliveira recentemente, uma igreja de um amigo meu, pastor Vinícius, em Oliveira. Ele falou: Tito, eu não tenho aqui um professor evangélico, ele tem que vir de outra cidade. Uhum. Assim, tem um professor de canto aqui, mas ele dá aula para o sertanejo, dá aula para o funk, dá aula para todo mundo. Eu Uhum. estou aqui na igreja, eu queria um professor que tivesse o nosso perfil, entendesse a nossa Perfeito, dinâmica. perfeito. Mas não tem, não tem. Uhum. É um campo, o Brasil, saudoso Vila Lobos, que infelizmente nós demos as costas, ele criou um processo de alfabetização musical, né, nas escolas, na época de Getúlio Vargas, e isso foi abandonado. Então o Uhum. Brasil, no sentido do estudo musical, é muito leigo. Uhum. E como nós, no ASAS, tínhamos esse pool de professores, juntamente com a Cris, falou, Cris, o óbvio, nós vamos fazer uma escola de adoração pautada aos músicos. Foi um Sim, sucesso. Nós tínhamos aqui 15 dias no mês de janeiro, com cerca de 300 pessoas que vinham do Brasil inteiro, do eu me lembro, me Amapá, lembro. Roraima, Rio Grande do Norte, Porto Uhum. Alegre, Paraná, tudo quanto é lugar. Então, eles confluíam para BH. O primeiro foi no Minas Centro, foi um sucesso, foi uma benção, porque, inclusive, era uma demanda que a gente via quando a gente viajava pelo Brasil, Uhum. de pessoas que falavam assim: como é que a gente faz isso? Como é que a gente prepara? Então, não havia uma estrutura e Treinamento e nunca. capacitação.
Não. Engraçado que isso aí aconteceu com o Adhemar de Campos, aconteceu com o Ministério Coinonia no final dos anos 80, início dos anos 90. Aham. Eles faziam isso lá em Brasília e o Adhemar fazia isso lá em São Paulo. Uhum. Mas eu acho que ficava um pouco regionalizado e quem sabia, algumas poucas pessoas iam. Sim, Eu acho que sim. aqui em Belo Horizonte, com a visibilidade, que o negócio ganhou assim, uma Uhum. expansão, uma visibilidade gigantesca. Então, nesse contexto, eu já dava aula de canto lá atrás para o Cirilo, para o Sim, David, pra galera para toda. muita gente, para a galera toda, para o Ricardo Robortella. O disco Renovo do Ricardo Robortella, eu fui o coach vocal dele. Ele fez um Uhum. DVD maravilhoso com o Fernandinho, com a Fernanda Brum, com Sim. Nívia, com Ana Paula, uma galera maravilhosa. Foi gravado aqui em BH e eu que fiz os arranjos vocais e fui o coach vocal dele ali no disco, Uhum. no vídeo. Então, mas isso sempre esteve atrelado a mim. Na verdade, o meu ministério, eu acho que sempre esteve ligado. Por exemplo, eu me lembro de perguntas na igreja. Ô, Cris, como é que faz um arranjo? Não, isso aí é com o Tito, isso aí é com o É Tito. isso. Então, essa parte, quando caía Uhum. nessa questão técnica, a gente sempre despencava para esse lado. E é Então, legal, e hoje, e é legal isso, Titão, porque a gente não tá mais garoto, né? Então, chega nessa hora da experiência, é muito bacana mentorear, né? é muito bacana. Eu acho Porque eu que sinto também uma falha dos caras terem preparados uma nova geração que assumisse o negócio com aquela ingenuidade. Porque tem uma hora também que é legal você sair de cena. uhum, É legal você sair de cena e você falar, ó, vai, meu filho, que eu tô aqui atrás. entende, O que o Danduque fez, o que uhum, o Dan e a entender. Marte fizeram. Eu acho É, que esse ensino meio que faltaram essa aula. entender o time, né? É. E hoje eu continuo com esse trabalho, vou lançar daqui a Você tem a pouco. escola, você tem a escola. Eu tenho a escola, é uma escola física aqui no centro de Belo Horizonte. Trabalho também com aulas online, Uhum. Brasil e Estados Unidos, eu dou aula em inglês também, para Legal, cantores dos Estados Unidos. E vou lançar um curso, uma plataforma digital, um curso online também, maneiro, completo, agora em le- junho. Em legal, junho vai ser lançado um curso bacana, é, legal, de A a Z, canto, pegando tudo, legal, para deixar a pessoa afiada. Vai ser Coach Tito Cruz, então vai ser bem legal. legal. Conta com o meu apoio. Oh, claro. Tamo E junto. também estamos agora devedores uns aos outros. Você devendo uma visita a BH e eu devendo uma visita aí ao Rio, tá? Ó, para terminar, falta só um minuto. Lembra que eu fui gravar 2 faixas do seu disco lá pela Joy, no estúdio do Gustavo Soares e da Nívia, na casa deles, naquela ladeira gigante, e o Edgar Cabral era o técnico? Sim, cara. Eu lembrei disso, Edgar, outro dia. Edgarzinho, velho. E Pô. outra coisa, eu tenho esses tracks guardados, eu acho que nem você tem. Não, não tem. Não. Eu tenho. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.